Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Olá, meu querido intérprete, tudo firminho? Bora trabalhar um texto? Então, quais são os objetivos, para o nosso trabalho com o texto dissertativo argumentativo? Nós temos a leitura, então, ler trechos de um texto argumentativo e identificar a tese defendida nele, reconhecer tese e os argumentos em um texto, estabelecendo relações entre eles e produzir um texto dissertativo argumentativo. Está reconhecendo essa imagem? Então eu te pergunto, você já fez muitas redações em sua vida acadêmica, não é verdade? Mas será que você sabe mesmo como escrever um texto dissertativo argumentativo com consistência? Será? Sabe como reconhecer os mecanismos de retomada e coesão nesses textos? Escrever por escrever, Todo mundo escreve. Eu quero saber se você reconhece esses mecanismos, como articular bem um texto, Produzir argumentos, sustentar uma tese. Para isso temos um texto motivador, E qual é esse texto? Olha só, vamos à leitura aqui. Como seria um dia em nossa vida sem a internet? Sabemos que a mídia, como o rádio e a televisão, continuam presentes, mas nada é tão imediato. Por exemplo, como as notícias que aparecem em nossos portais favoritos. Então aqui a gente já conversa um pouco sobre portais. Coloquei aqui na iconografia alguns links. Será que você identifica? Por exemplo, Facebook, YouTube, Instagram, qual outro? Twitter, dentre outros, Então, o texto, não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Existe sempre uma preocupação quando terminamos um ano de trabalho e saímos para as nossas sonhadas férias. O simples fato de mudar as rotinas, as situações e os contextos nos deixa um pouco ansiosos. Se fazemos uma reserva em um hotel, procuramos aquele que nos ofereça Wi-Fi. Se saímos para comer em um restaurante ou se vamos para um bar tomar algo, apreciamos aqueles que nos ofereçam a conexão gratuita para nossos aparelhos eletrônicos. Então a referência, no nosso combate fake news está aqui embaixo. Não temos o Wi-Fi, converse entre vocês, hein? A mente é maravilhosa. Seguimos com a leitura. A internet, as redes sociais e os smartphones ou tablets entregam-nos em um mundo onde prevalece o imediatismo, onde a informação é compartilhada em segundos e estamos todos ligados sem a necessidade de estarmos presentes fisicamente. Tudo isso é certamente uma grande vantagem e muito importante, mas está nos afetando em outros aspectos. Tememos a desconexão. Estar sem Wi-Fi, perder a cobertura do telefone celular, ver a nossa conexão de dados reduzidas a um traço nos amedronta. Nos sentimos isolados, desinformados e perdemos a ligação com os outros. Nesse momento, ficamos frente a frente com o mundo que nos rodeia. E talvez o que você tem diante de si nesse exato momento seja, na realidade, o mais importante da sua vida. Chegamos à atividade 1 e eu quero que você observe essa proposta. Então, a proposta é que você releia esse trecho. Vamos reler então. Estar sem Wi-Fi, perder a cobertura do telefone celular, ver a nossa conexão de dados reduzidas a um traço nos amedronta. Nos sentimos isolados, desinformados e perdemos a ligação com os outros. Te pergunto, caríssimo estudante, qual é a tese defendida na introdução desse texto dissertativo argumentativo? Relendo, você consegue perceber? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a questão. Então, a tese é estar sem Wi-Fi, perder a cobertura de telefone celular, ver a conexão de dados reduzidas a um traço que amedronta. Nos sentimos, então, de que maneira? Isolados, desinformados, perdemos a ligação com os outros. Então, essa tese defendida vai servir de base para quê? Para a atividade 2. Então, na atividade 2, a gente começa o trabalho com a introdução. Então, considerando a tese defendida pelo autor, coloquei aqui em azul para você, ó. Estar sem Wi-Fi, perder a cobertura do telefone celular, ver a nossa conexão de dados reduzidas a um traço nos amedronta. Nos sentimos isolados, desinformados e perdemos a ligação com os outros. A partir desta tese, que está aqui em azul, o que eu quero? Que você escreva a introdução de seu texto, combinado? Faz aí que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei. Então, partindo da tese, estar sem Wi-Fi, perder a cobertura do telefone celular, ver a nossa conexão de dados reduzida a um traço nos amedronta, o que você tinha que fazer? Escrever a introdução. Olha só, você não pode perder o foco nesse momento e você tem que apresentar o quê? O seu ponto de vista. Então, na introdução, sintetizando o que você já escreveu aí, o que eu te digo? Que você acaba de fazer o recorte do assunto e apresentou a tese, ok? O medo sutil da desconexão. Seguimos com a leitura. Como seria um dia em nossa vida sem a internet? Sabemos que a mídia, como rádio e televisão, continuam presentes, mas nada é tão imediato, por exemplo, como as notícias que aparecem em nossos portais favoritos. Estar desconectado significa parar de interagir nas redes sociais e não tomar conhecimento do que fazem ou deixam de fazer nossos amigos. De alguma forma, isso nos obrigaria a ficar mais conscientes da nossa realidade mais próxima, mais tangível. Isto quer dizer que devemos desligar todos os dispositivos eletrônicos e viver sem internet? Claro que não! Ela é um meio de comunicação de grande importância. Nos comunicamos com outras pessoas, adquirimos novos conhecimentos e trabalhamos. Enriquece nossa vida cotidiana e nos permite crescer, aprender e criar. No entanto, como em todas as coisas, a chave está no equilíbrio. Coloquei até a balança ali para te lembrar disso. Não se torne obsessivo. Se ficar 20 minutos sem consultar o telefone celular, por exemplo, não perderá muitas coisas.
A internet é uma ferramenta valiosa, mas devemos aceitá-la com um auxílio para a nossa vida diária, uma chave de acesso para outras dimensões, mas não um modo de vida. A atividade 3 é o desenvolvimento 1, vamos assim dizer. Então, o que eu quero agora? Eu sempre quero, né? E acho ótimo que você queira também, porque estamos aprendendo a produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, considere o texto motivador, o medo sutil da desconexão. E o que você vai fazer agora? Você vai apresentar argumentos que corroborem seu ponto de vista. Então, faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei. E aí percebemos o quê? Que considerando o texto motivador, o medo sutil da desconexão, os argumentos que você poderia usar, né, a articulação da sua tese seriam argumentos de autoridade, de exemplificação, causa e efeito, argumentos por evidência também são muito bem-vindos. E qual que é a dica, prof? Mantenha o foco e defenda seu ponto de vista com argumentos. Então, em relação à tese, qual é o teu ponto de vista? Que argumentos sustentam isso? É importante você perceber bem se um argumento de autoridade tem, por exemplo, a referência certa daquela pessoa que é especialista. A estrutura, por assim dizer, fica da seguinte maneira, vamos rememorar. Na introdução, o recorte do assunto e o que? Apresentação da tese. No desenvolvimento, eu faço o quê? A argumentação articulada com a tese. Então, argumento de autoridade, de exemplificação, causa e efeito
por evidência ou analogia, são os argumentos bem-vindos, os mais usados, por sinal. Na conclusão, o que eu vou fazer? A apresentação da proposição que retoma a tese e respeita a dignidade humana. Agora é sua vez. Então, o que eu quero nesse Agora Uma Vez? Que você acesse o aplicativo Redação Paraná e ali nós temos uma proposta de redação com o seguinte texto motivador. Olha o texto. Percebeu? O que diz? O texto da Mensagens 10, né, aqui é a referência sempre no nosso combate fake news, diz o seguinte: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. É uma plaquinha escrita a giz, ó. E o que pressupõe essa mensagem? Então aqui, ó, começa agora a sua busca sobre o seu ponto de vista. Então, retomando a estrutura, o que você vai fazer agora? Você vai, na introdução, pensar o quê? Mas qual é o recorte do assunto e a tese que eu vou apresentar sobre esta proposta? Ok? Então, a proposta é a seguinte. A placa reflete a existência de uma prática atual muito comum. O que eu quero? Escreva um texto argumentativo, pondo em confronto as informações contidas na placa e a referida prática vigente. Qual é a prática vigente? O que fazemos hoje? O seu texto tem que ter o que então? O que precisa ter esse texto? Vamos aqui, ó. Explicar que prática é essa, né? Que mais? Assumir uma posição em relação a ela. Você concorda, discorda? Apresentar argumentos que sustentem o seu posicionamento, seja ele qual for. Então, retomando, né, a nossa estruturinha aqui, ó, você vai percorrer esses passos da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Com isso, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou deixar aqui para você pensar um pouquinho e volto a seguir. Combinado? Faz aí!
voltei. Então, retomando aqui, o que eu tenho? No aplicativo Aula Paraná, eu tenho a proposta de redação com esse texto motivador. Então, você acessa lá o Redação Paraná e vai chegar aqui e vai ler o quê? Não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Qual é, professora, a proposta? A proposta é que você reflita sobre os dizeres da placa. Então, a placa reflete a existência de uma prática atual no mundo comum. Qual é a reflexão? Reflexão é sobre como é atualmente e o que a placa pressupõe que você deve fazer. Com isso, nós desenvolvemos introdução, desenvolvimento e conclusão. De que maneira? Agora você já tem o quê? O esboço do seu texto. Então, o que você vai fazer? Vamos no passo a passo. Você vai fazer uma revisão do texto, vai olhar as margens, o parágrafo, a concordância. Quando você está digitando o texto no aplicativo, o que você já nota? Que ele tem um corretor, né? E você observa ali os links por cores, ortografia, concordância, tá? Então, você já vai corrigindo uma maneira de você estudar e aprender. E o que faz? Após essa revisão, você envia para o seu professor, para correção. E como você vai fazer isso? Você vai escolher a opção vestibular, aí você clica em redação, dissertativo argumentativo e localiza a proposta Não temos Wi-Fi, converse entre vocês. Então você vai ver esta proposta aqui, ó, exatamente como está aqui, e aí você vai ter esta leitura. Então o que diz aqui? A placa reflete a existência de uma prática atual muito comum. Escreva um texto argumentativo pondo o quê? Em confronto as informações contidas na placa e a referida prática vigente. Qual que é a prática vigente? Né? As pessoas chegam num restaurante, conversam só entre elas? Não, é uma prática que as pessoas ficam no celular o tempo todo, por assim dizer. Então, o seu texto tem que explicitar que prática é essa, né? Você já reparou nessa prática? Muitas pessoas fazem isso, né? No restaurante, às vezes numa lanchonete, em vários locais, em vez de conversar com quem está ali, a pessoa fica o tempo todo no celular. Então, o que você vai fazer agora? Você vai assumir uma posição em relação a esta prática, né? E vai apresentar os argumentos que sustentem seu posicionamento. Para isso, você vai usar argumentos de autoridade, argumento de exemplificação, causa e efeito, por evidência, por analogia. Uma grande dica, né, é você usar, por exemplo, de causa e efeito. Então, você pensaria, poxa, convidou para ir no restaurante, está comigo aqui e não conversa comigo, fica só no celular? Qual é o efeito disso? Aí, um de exemplificação. Pessoas, né, estão o tempo todo apáticas no restaurante, vidradas na telinha. Então, eu posso dar um exemplo. Onde está o burburinho? Onde está a conversa? Posso fazer também por analogia. Ó. Se a pessoa vem ao restaurante e fica só no celular, né, qual foi então o objetivo desse encontro? Né? Vamos analisar isso. Poderia ter feito então de outra maneira. Então, dadas as dicas, nós chegamos aqui ao que aprendemos. E o que nós aprendemos? Aprendemos a ler e interpretar trechos de um texto dissertativo argumentativo. Com qual tema? Sobre estar sem Wi-Fi. Analisamos partes de um texto, né, e de textos dissertativos argumentativos. E, finalmente, produzimos um texto argumentativo pondo em confronto o quê? As informações apresentadas. Neste vídeo, falamos sobre texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.